Olá, bom dia. Hoje eu tô na correria aqui, já fui correndo ali buscar água, porque tá faltando água aqui no condomínio. Vamos trocar as caixas d'água aqui. E aí, então a gente está desprovido de água aqui durante o dia todo. Então, já tive que ir ali buscar, por isso eu tô meio ofegante na correria aqui. E eu quero falar sobre falta mesmo, né? É sobre isso que eu quero falar. E veio bem a calhar o acontecimento, porque o Salmo 23, que a gente já leu algumas vezes, inclusive nós lemos ontem, diz aqui que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No caso, está faltando água hoje, aqui em casa, né? Então, a gente sabe que ao longo da nossa história, falta coisas de vez em quando, né? Falta coisa de vez em quando. Mas como a gente viu ontem, e alguns biblistas trabalham nessa direção, de acordo com os verbos que aparecem no primeiro versículo do Salmo 23, a ideia é que não é nada faltará. É Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará, não faltará Deus. E a partir do momento que não falta Deus, também não falta virtudes, também não faltam bênçãos espirituais sobre a nossa vida. Às vezes, no dia a dia, vai faltar água mesmo. Às vezes, na minha vida, vai faltar paciência. Muitas vezes, na minha família, vai faltar um pouco de paz. Muitas vezes, vai faltar dinheiro, né? Mas com a presença de Deus, eu posso confiar que Ele pode suprir todas as minhas necessidades, mesmo que a vida me ofereça faltas. Porque a vida, a Bíblia diz, né? Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então a vida oferece tanta coisa pra gente. Ela oferece muitas vezes algumas ausências, algumas carências, algumas necessidades, algumas coisas que nos faltam o tempo todo. A vida oferece esse tipo de coisa. Mas Deus é a fonte de toda a provisão. O texto do Salmo 23, ele fala sobre provisão, ele fala sobre suprimento, ele fala sobre repouso, ele fala sobre refrigério, ele fala sobre direção, segurança, consolo, comunhão, bondade, amor manifesto, ele fala sobre fé incondicional, ele fala sobre salvação. Deus é capaz de trabalhar na nossa vida no sentido de suprir as necessidades, tanto na esfera física, no mundo físico, no dia a dia, no corre-corre, quanto também nas questões fisiológicas e também nas questões espirituais. O homem é um ser integral. Nós somos seres integrais, né? Existe uma discussão entre as várias linhas, várias vertentes de teologia, se o ser humano é dicotômico ou tricotômico. O que quer dizer esses termos? Dicotômico significa que o homem é corpo e alma. E tricotômico compreende que o homem é corpo, alma e espírito, assim fazendo a distinção entre alma e espírito. Eu, particularmente, assim como muitos outros biblistas, muitos outros teólogos, eu não quero dizer que eu sou teólogo não, tá? Mas como muitos teólogos e curiosos como eu acredito na tricotomia, né? Nós somos tricotômicos. Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, que é a capacidade de inteligir, de discernir, de pensar, de distinguir coisas, né? Inteligir propriamente dito. E nós temos um espírito, que é a parte imaterial, que é aquela que dá energia para o corpo, né? Que é o sopro de Deus, que é a coisa mais íntima do ser humano, que é a parte divina em nós, né? A fusão entre o espírito e a carne, entre a matéria e o ser espiritual como um todo, resulta então na alma vivente, pelo menos é assim que a gente lê lá em Gênesis, né? A Bíblia fala assim que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem se tornou a alma vivente a partir dessa fusão. Quando há essa separação entre a matéria e o espírito, então a alma deixa de existir. Então, isso tem a ver com o fato do homem integral. Um cidadão que tem corpo, então eu tenho necessidades físicas, eu tenho necessidades fisiológicas, eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto cansaço, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto tudo, eu fico cansado, necessidades físicas que eu tenho, né? Necessidade no banheiro, necessidade de almoçar, de jantar, de comer. Eu tenho necessidades físicas e fisiológicas, isso tem a ver com a minha matéria. Eu tenho necessidades emocionais, a minha alma tem necessidades emocionais, né? A paciência ou a impaciência, a carência afetiva, o amor, os sentimentos.
que tem a ver com a minha questão da alma, tem a ver com a parte do meu sentir, do meu inteligir, das minhas decisões. Eu tenho essas necessidades. E eu tenho as necessidades espirituais, que são as virtudes espirituais, né? Daquilo que tem a ver com fé, que tem a ver com bondade, longanimidade, tudo aquilo que o Espírito Santo é capaz de gerar em mim, é porque essa parte em mim está um pouco amortecida ou mortificada por causa do pecado. A parte espiritual em nós, ela está um pouco mortificada por causa do pecado. Então a gente não consegue amar com o amor de Deus, a gente não consegue ter paciência, paz, longanimidade, bondade. Toda essa carência espiritual é suprida pelo Espírito Santo em nós, né? E aí com isso vai regulando também as outras coisas, vai regulando a alma, vai regulando o corpo, tudo vai sendo regulado assim. Então, por que eu estou dizendo isso tudo aqui e você não está numa aula de teologia? Porque essas carências e essas necessidades e essas faltas podem ser supridas quando Deus não nos falta. Por isso que Deus é importante na nossa vida. Quando o Senhor não nos falta, então todas as coisas serão supridas. Quando Ele nos falta, aí falta todas as demais coisas. Por isso Jesus falou assim em Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que ele está dizendo ali, ele está falando sobre a beleza dos lírios, o alimento dos pássaros, as necessidades da vida, aquilo que muitas vezes consome nosso pensamento, consome a nossa preocupação, né? Por causa da ausência de água aqui, eu tive que fazer uma manobra, sair correndo, comprar água, colocar aqui e vou sair para trabalhar, mas tenho que deixar a minha família suprida de água aqui até que eles religuem a água do condomínio. Então, necessidades que a gente tem que muitas vezes correr daqui e dali para suprir essas necessidades. Entretanto, se houver uma defasagem em uma das partes daquilo que eu sou enquanto ser humano, na realidade ontológica, e ontológico quer dizer a realidade do ser, a natureza do ser, alguma parte minha tiver em débito, todas as demais partes começam a ficar fragmentadas. Entende? Aí agora faz sentido alguma coisa que eu disse quando eu falei assim, por que nosso homem espiritual está em defasagem por causa do pecado que habita em nós, habita no mundo? Porque ele está assim, a gente sofre angústias, decepções, a gente sofre, a nossa alma fica doente e também o nosso corpo adoece, tá? Porque é tudo junto, é tudo junto. Não tem como eu ter saúde espiritual e não ter saúde física e emocional. Não tem como eu ter saúde física e as outras partes também não ficarem afetadas por aquilo que eu estou sentindo. É tudo junto. Então, quando Deus conserta a parte principal, que é o espiritual, as demais coisas vão sendo colocadas no lugar. Dá uma lida, refletindo agora a partir desse prisma, dá uma lida lá em Romanos 12:2. Quando ele fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que o entendimento, uma vez que a mente, uma vez que o homem espiritual entendeu as coisas de Deus, ele tem o potencial de transformando as minhas atitudes, as minhas escolhas, a minha vida. Percebe? Ele vai consertando o resto. Então a conversão, ela parte assim, né? Há uma conexão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Romanos 8 fala isso. E uma vez que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus acerca da natureza que precisa ser transformada, então a minha alma vai sendo transformada, o meu corpo também vai ser transformado. Isso não quer dizer que eu não... então você vai ser eterno, porque seu espírito é eterno, então você também vai ser eterno fisicamente. Não, não. Essa parte é inegociável. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o homem tem que morrer. Essa é uma sentença dada para Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Quando Deus fala para ele, olha, infelizmente, você vai ter que voltar para o pó. Do pó vieste, ao pó retornarás. Não seria assim. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não seria assim. O homem ia ter uma existência divina, né? Tal como foi planejado, projetado por Deus, e ao final de um certo período, não sei como seria isso, porque a gente não tem como saber, ele fundiria-se em Deus, e iria para Deus, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Enoque, né? Mas porque o pecado entrou no mundo, então tudo que é desse mundo tem que ficar aqui, inclusive a carne. Mas a parte imaterial, Eclesiastes fala, o pó torna ao pó, e o Espírito torna a Deus que o deu. Entende? Então, Deus não pode nos faltar. Deus não pode nos faltar, porque é Ele que regula todo o resto. Se a nossa vida está andando em desarmonia, às vezes o casamento não está legal porque ele precisa ser cristianizado, Deus precisa entrar nele. Às vezes o trabalho não está legal porque Deus precisa entrar nele.
Entende? Às vezes a saúde emocional está desequilibrada porque Deus precisa entrar nela. Então, o Salmo 23, o Senhor Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará. Ele promete estar conosco. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque ele sabe que nós precisamos dessa companhia até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa companhia. E aí as coisas da nossa vida entram em desarmonia, em desequilíbrio. Quer equilibrar a sua vida? Quer ter condução, suprimento, provisão, refrigério para a alma, direção, segurança, consolo. Quer ter comunhão, bondade, quer ver o amor de Deus manifesto, ter fé incondicional, quer alcançar salvação? Não deixe que Deus falte na sua história, na sua caminhada de cada dia. Né? A gente faz muitas escolhas ao longo do dia, mas a primordial tem que ser escolher Deus. Que bom, Carla, que você escolheu estar aqui. Que bom, Flávia, que você escolheu estar aqui. Né? Que bom os demais irmãos que não apareceu o nomezinho aqui, mas eu sei que estão aí. A Jusilane está aí, né? A irmã Ana Maria está aí. Que bom que vocês estão aí, porque uma vez que você está aqui, você está dizendo assim, eu estou escolhendo essa parte. Eu estou escolhendo a parte de dar mais um avanço na minha edificação espiritual. Porque eu sei que se eu arrumar isso, Deus vai colocar as demais coisas em ordem. Não é isso que diz Mateus 6,33? Mais uma vez eu faço reflexão sobre esse texto. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas o Senhor coloca em ordem na nossa vida. Então que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida também, que seja assim nos nossos dias, né? Que a gente faça essa opção, acordar de manhã, meditar na palavra, ao longo do dia meditar na palavra. Não é ficar bitolado, só falando em Deus, não. Mas sempre trazer Deus à memória, sabendo que Ele é quem sustenta a nossa história, é Ele que sustenta a nossa vida, né? O texto vai continuando, né? O Salmo 23 continua falando. Do versículo 1 ao 4 fala sobre isso, sobre condução, né? Vai dizer lá que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ó, me leva em verdes passos para descansar, faz águas tranquilas para apacentar a minha alma, refrigera-me a minha alma, né? Restaura o meu vigor e conduz-me por caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Então, do versículo 1 ao 4, por exemplo, você vê a condução de Deus na história da humanidade. Você está andando aqui no seu trabalho, nos seus lugares, no seu dia a dia, e você sente ali Deus te conduzindo, refrigerando, trazendo consolo, trazendo proteção o tempo todo. E ao longo dos versículos 5 e 6, você vê Deus ceando contigo, que tem a ver com a comunhão. E no versículo 6, você vê Deus conduzindo essa pessoa que faz essa opção para a eternidade com Ele. Entende? Porque é o que nós mais precisamos, né? É o que nós mais almejamos. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que de fato, de verdade, o Senhor nunca lhe falte. Da parte dele, isso nunca vai acontecer. É promessa dele. E ainda que eu não reconheça que algumas coisas que aconteceram na minha vida ou estão acontecendo são ações diretas dele, são ações diretas dele, ainda que eu não reconheça. Um ateu, muitas vezes, é salvo por Deus de alguma situação adversa. Ele não vai admitir que foi Deus, mas foi Deus. O amor de Deus é incondicional. E foi Deus. Então, a Bíblia fala assim, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Isso quer dizer, reconheça que Deus está no controle da sua vida o tempo todo. E as suas veredas, os seus caminhos vão sempre sendo endireitados cada vez mais por Ele. Que Deus nos abençoe. Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Carlinha, uma semana abençoada para você também, para Flávia e para todos os demais que estão aí. Jusilane, daqui a pouco falo contigo. Deus te abençoe.